Obrigado. Tá ligado já? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria, uma honra muito grande estar aqui nesse santuário. E muito feliz, pastor Luiz. Obrigado pela oportunidade do senhor ceder a tribuna. E muito feliz de estar aqui com meu amigo Ismael Veiga, meu amigo Reinaldo e tantos irmãos músicos. Pela misericórdia de Deus também nós tomamos conta da Orquestra Filarmônica Asaf lá em Itatiba. Então foi uma grande honra, uma grande alegria estar aqui. Muito obrigado, irmão Oséias, pelo convite. E eu sempre, por onde passo, ministrando sobre música, como um evento de música, irmãos, não espere uma pregação para vocês pularem, é mais uma palavra reflexiva para nós músicos. O que é muito importante, irmãos, onde eu passo sempre falando de música, eu falo assim, o pastor Luiz vai entender o que eu vou dizer, porque o pastor Luiz já foi músico também, né, pastor Luiz? 30 anos. Tocou tuba, bombardino, trompinha, né, que é o famoso Jacques Gênesis, e trombone. Olha a importância de um pastor ter noção do que é música. Eu sempre digo o seguinte, os ministérios em gerais, quando você vai galgar o ministério, você tem que ter no mínimo o primeiro degrau de teologia para você poder ser presbítero, evangelista e pastor. Certo, pastor? Você tem que ter, hoje você tem que ter isso. Deveria incluir nesse pré-requisito, o camarada para ir para o ministério, ele tinha que ter noção de música. Porque o que nós vemos hoje, complementando a palestra do nosso irmão, maestro Ismael Veiga, o que nós vemos hoje, pastores acabando com a música na igreja, é uma coisa muito séria. Não é verdade, Ismael? Qual foi a minha felicidade de estar aqui com os irmãos hoje? Minha alma ficou muito feliz. Está aqui meu irmão mais novo, o Reinaldo, também. Quando eu escutei a orquestra aqui tocar o hino 541, a gente que ficou lá no Paraná quase 20 anos, na hora já vem à memória o pastor Pimentel, que é o autor desse hino 541, né? A gente que conviveu com ele lá, antes da morte dele, quase 11 anos, a gente fica feliz de ver que a igreja preserva o que o maestro falou no workshop à tarde, a raiz da coisa. Você, um passo para frente, mas sem tirar o pé da raiz. Foi espetacular, Veiga, aquilo que você falou à tarde, avançar, mas sem esquecer de onde você veio, né? E tem uma frase muito boa, eu já vou ler a palavra, que eu tenho 15 minutos. A música é o arado que prepara o solo do coração para a semente do evangelho. Amém? Se você tiver uma música, um louvor, porque louvor é diferente de música e de canção, né, Veiga? Louvor é diferente. Eu vou cantar uma canção, lindo, maravilhoso, não é louvor. Canção é uma coisa, louvor é outra coisa, né? Então, a gente que é raiz, né, Veiga, a gente tem sempre isso na cabeça, né? Louvor é uma coisa, canção é outra, né? Canção é uma combinação de rimas de verso. Louvor é exaltação, adoração. Nós estamos nesse patamar de louvor, de adoração, né?
Então, eu quero ler aqui com os irmãos. A música é criação divina, conforme está escrito em Jó 38, 7. Mas eu quero ler com os irmãos aqui, Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 17. Está escrito assim: Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Para você estar na presença de Deus no santuário, músicos, vocês não podem tocar de qualquer maneira. Trazei um músico que tocai e que ele toque bem. É um privilégio muito grande para nós que estamos nessa área de música, poder servir ao Senhor no santuário. É uma tarefa muito específica, é uma tarefa que não é fácil. E outro mito, irmãos, que a gente precisa desconstruir, que a gente está cansado de ouvir nesse Brasil afora, o Veiga que viaja muito, o Rinaldo que viaja muito. A música é muito difícil porque Satanás era regente do coral. Eu nunca vi na Bíblia onde que está escrito que Satanás em alguma vez regeu o coral. O irmão já viu, pastor Luiz? Já viu, pastor? É difícil, nós somos tentados, porque era a área que ele dominava. Ele nunca dominou essa área, irmão. É tanta coisa que colocam no bojo da coisa, que faz uma lavagem cerebral, que não tem nada a ver com a história. São letras de músicas, que não são louvores, de músicas, que entra assim dentro das nossas igrejas e sai arrastando tudo como um tsunami. Alguém aqui que está no santuário quer ficar no grande coral onde Miguel vai reger, conforme o hino que tem aí, Miguel regendo o coral e todos cantando assim? Alguém quer estar nesse coral? Conversa fiada, irmão. Miguel, a função dele não é ser maestro de coral. A função de Miguel é arrancar a cabeça de inimigo. Miguel regendo um coral, eu quero correr desse coral de Miguel, não quero nem pensar passar na porta desse coral. A função dele não é essa. Então o povo faz, conforme o maestro Veiga, muito apropriado, disse hoje à tarde. Outra coisa que eu quero só dar um adendo aqui: os irmãos que estavam trabalhando, os irmãos que estavam enfermos, os irmãos que estavam que não compareceram nesse workshop, vocês perderam uma grande oportunidade, muito grande oportunidade, o aprendizado. E cada coisa que o maestro Veiga pontilhou ali, está martelando. Isso vai ser repassado lá na orquestra de Itatiba, isso vai ser repassado por onde eu for, porque é um negócio muito sério a música. Para vocês entenderem a importância do músico na igreja, quando foi inaugurar o grande templo em Jerusalém, Davi, como ele era especialista nessa área, ele organizou tudo, toda a parte de canto, quem ia fazer o quê, saiu, ele dividiu tudo conforme Deus determinou para ele. Ele não fez da cabeça dele. E ele saiu recolhendo, juntando músico. E para tocar no grande templo de Jerusalém, no dia da inauguração do templo de Jerusalém,
de 4.000 pessoas que ele arrebanhou, ele escolheu 288. Só que ele não escolheu 288 músicos. A Bíblia é específica quando ele diz: ele escolheu e colocou para tocar no templo 288 mestres. Eles eram mais do que músicos, eles eram mestres. Então, para estar sentado em cada cadeira que vocês estão aqui, vocês precisam se dedicar mais, vocês precisam buscar mais conhecimento, porque vocês têm que pensarem: eu estou num alto lugar, que só eu posso fazer isso. E não se iluda, meus irmãos músicos, não se iluda pensando que, olha, volta, tem muito músico que parou, volta, teu lugar está vazio. Jesus manda outro, querido, você não é a última traquina do pacote. A obra de Deus não vai parar se você parar, quem vai perder é você. O reino de Deus continua avançando. O Veiga falou que ele perdeu bastante músico na orquestra por causa da pandemia. Lá em Itatiba nós perdemos 2, Henrique, 2. Uma que já entrou, saiu, e um outro que praticamente trabalha com veterinário, trabalha com animais, também saiu. Só que eu vejo por um lado positivo, maestro Veiga. Eu vejo assim: essa pandemia, ela foi simplesmente uma peneira com a malha bem fininha para a igreja. Concorda, pastor Luiz? Ela foi uma malha bem fininha. Aqueles que já estavam cocheando em 2 caminhos, foi a oportunidade para sair fora. Aquele que estava já no caminho, foi a oportunidade de não ver a hora de voltar a fazer o que fazia dentro do templo. Que saudade que eu tinha da orquestra, irmão, de reger a orquestra, porque é assim, o pastor Luiz, ele serve a Deus administrando o campo, ele serve a Deus instruindo obreiros. A função dele de adorar a Deus é assim. A minha função, a função do maestro Rinaldo, a função do maestro Veiga, a função dos maestros aqui, o jeito que a gente tem de louvar a Deus é pegando a nossa batuta e regendo a orquestra. Ali nossa adoração está ali, nossa adoração está ali. Então, o que é muito importante para nós músicos, eu tenho certeza que vocês são instruídos na palavra, eu tenho certeza que vocês têm técnica para tocar. Eu não vou perder tempo falando de técnica, eu só quero ressaltar para vocês a importância e o compromisso de vocês estarem sentados aí. A função nossa, a parte de adoração, é exatamente preparar o caminho para quando a pessoa entrar aqui dentro com alguma perturbação, com algum problema difícil de resolver, quando ele sentar aqui nessas cadeiras, que ele escutar a orquestra tocar, que isso seja um bálsamo para a alma dele, que o coração dele se alegre com o louvor que a gente tocar. Então a importância de vocês músicos, de nós músicos, compromisso, compromisso e compromisso. Então, às vezes eu tive um caso lá na orquestra, nós tivemos a festa sábado, o batismo e a Santa Ceia, de uma vez. Aí chegou o trompetista, o menino, trompetista, falou para mim: maestro, eu não vou vir, porque eu tenho um compromisso, é o meu aniversário. Eu falei: escuta, o teu aniversário é mais compromisso do que a Santa Ceia e o batismo da igreja? Se o teu compromisso for mais importante, falei assim, Veiga, assim,
Porque a gente tem que, às vezes, a gente não pode, tem que ser cirúrgico. Falei para ele, ó, se o teu compromisso com o teu aniversário for maior do que o compromisso com a orquestra, com a casa de Deus e com o evento, você não serve para ficar na orquestra. Pensa o que você quer fazer. Assim. Resumo da ópera. Sábado de noite estava lá. Então tem hora que você, sabe, vem cá, vem cá, vem cá, mas tem hora que você também precisa falar, peraí, o que é que você quer fazer? Porque isso aqui não é brincadeira. É um negócio muito sério. Cada músico que está sentado aqui, cada instrumento que é executado, cada partitura que Deus inspira para fazer, são o dom de arranjador, irmão, de fazer arranjo para a gente tocar, é uma dádiva de Deus que não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem esse dom. Então, quando Deus inspira um maestro que faz uma partitura para nós, nós temos que fazer o nosso melhor para aquela partitura sair do jeito que Deus inspirou o arranjador para a gente executar. E o ensaio dos irmãos, eu estou falando específico para músico, pastor Luiz, por causa do evento. Esse ensaio dos irmãos, ensaio é em casa, viu? Não é aqui não, quando o maestro marca o horário do ensaio. Não é aqui. O ensaio é em casa. Tem músico, irmãos. Tem músico. A gente está falando por experiência própria, que se o Rinaldo subir aqui, se o Ismael subir aqui, ele vai falar a mesma coisa. Irmão, hoje é domingo. Tem músico que fecha o instrumento, ele só abre no outro domingo. E existe uma diferença muito grande entre músico e tocador. Tocador, ele faz isso. Ele não tira 10 minutos por dia para estudar. Eu estava vendo um vídeo essa semana do primeiro trompetista da orquestra de Minas Gerais. Irmão, ele estuda 3 horas de manhã e 3 horas de tarde todos os dias. Ah, maestro, mas o senhor está falando isso, mas ele é remunerado. E nós aqui, nós não somos remunerados por Deus? Nós somos muito mais remunerados do que qualquer músico de sinfônica. Ele está lá como profissional. Nós estamos aqui, irmão, para prestar o nosso louvor, para quando a gente se reunir para prestar o nosso louvor, é o que o pastor Luiz falou, na hora que os irmãos subiram, que a igreja está recebendo, o louvor da orquestra, o Deus Todo-Poderoso está assim, olha lá a orquestra Zaf de Taubaté louvando o meu nome, estende a mão para abençoar o povo. É isso. E a Bíblia diz que o músico não é para tocar o instrumento. A Bíblia não manda você tocar o instrumento. Sabia disso? A Bíblia não manda você tocar. A Bíblia diz que o músico tem que profetizar com o seu instrumento. Pois não, pastor Luiz. Isso. Essa palavra, irmão, que conforme o pastor Luiz está aqui me alertando, me ajudando, ela serve para corista, ela serve para a mocidade, ela serve para as crianças, para os adolescentes. Tudo que envolve coral, tudo que envolve louvor e adoração, precisa ser encarado assim. E mais importante, irmão, você tem que estar, a Bíblia diz o seguinte, que os músicos estavam de linho branco, linho fino, as vestes todas iguais, certo? Os sacerdotes tocando a buzina, uníssono em unidade. Quando eles tocavam, a glória do Senhor enchia toda a casa.
A glória do Senhor, ela vai encher essa casa, como tem enchido. Mas corista, orquestra, base, mocidade, tem que estar tudo entrelaçado, tudo unido, com uma sinergia voltada para esse propósito. Uma sinergia voltada para a adoração. Quando a mocidade está louvando aqui, animada do jeito que cantou aqui, muito bonito, né? Muito bonito. A mocidade cantou, o coral está intercedendo pela mocidade. O coral cantou, a mocidade está intercedendo pelo coral, e assim vice-versa. Um vai ajudando o outro. Um vai ajudando o outro. E todos se ajudando, vocês estão ajudando ao pastor da igreja, né? Às vezes Moisés precisou que os braços dele fossem amparados para que o povo vencesse. Então os braços do pastor Luiz precisam ser amparados com todos os departamentos. Com todos os departamentos. Então, irmãos, eu sei que talvez eu fale alguma coisa assim, poxa vida, mas o irmão veio aqui falar um negócio tão duro conosco. Mas não é, irmão. Às vezes, se você não tem esse sentimento de fazer o seu melhor, faça o seu melhor. O médio já está dizendo tudo. O que é médio? O que é o médio? O médio, irmão, é um passinho para o medíocre. Então, se os irmãos podem fazer com excelência, deve fazer com excelência. Abandone aquele negócio. Às vezes, pastor Luiz, quando eu estou numa igreja, Rinaldo, estou lá, vamos dar oportunidade para fulano de tal. Aí ele sobe no púlpito, ou ela sobe no púlpito. Irmão, olha, eu vou cantar aqui um hino. Eu não ensaiei, a minha voz não está boa, mas é para Jesus. Pai eterno, aquilo, mas a Bíblia diz que para Ele é o melhor. Então, se você não ensaiou, se a sua voz não está boa, vá para casa. Ensaie durante pastor, hoje eu não posso porque a minha voz não está boa e eu não ensaiei. Um outro detalhe: o crente nunca pode ser pego de surpresa. Me chamou, mas eu não estou preparado. Então, se Jesus voltar, você não está preparado? Funciona mais ou menos assim? Por isso que ele já não avisou quando vem, né, pastor Luiz? Para você estar preparado todo dia. Para esse evento hoje, eu vim preparado para aprender, para ouvir. Nosso irmão Zé me chamou, eu ia dizer para ele: rapaz, eu não estou preparado. Então, rasga a tua credencial, rasga o que você está fazendo. Se não está preparado para dar uma mensagem assim, chega. É igual, chegou para mim: posso, irmão, se der oportunidade. Tem que estar preparado todo dia. É igual nosso amigo baterista ali, se ele for para uma igreja, eu tenho certeza que ele vai levar o par de batuta dele. Tenho certeza. Como o Veiga coloca no carro dele o instrumento dele, o Rinaldo ele não coloca um, irmão. O Rinaldo ele coloca 5 instrumentos no porta-malas do carro. Porque ele está preparadíssimo. O Veiga está preparadíssimo. Os outros maestros daqui, o Henrique que toca comigo, onde ele vai ele carrega o sax dele. Então é igual nós, irmão. A gente tem que estar preparado para na hora que chegar, você vai ter uma oportunidade para cantar. Maravilha, aquele hino eu já canto, então eu vou ali atrás, vou dar só mais uma passada para acertar, e vem aqui e faça o seu melhor. Irmão, Deus vai te abençoar, se você fazer o seu melhor. Senhor, eu entreguei o meu melhor.
Agora, se Deus sabe que você pode fazer melhor e você não faz, esqueça, meu irmão, que Ele não vai receber, não. Não vai receber. Vocês querem ver, só para eu terminar? Vai ter uma prova do Enem, certo? Aí, o filho do crente não estuda, não se prepara para essa prova, que é um vestibular para a carreira futura dele. Aí está lá o filho das trevas, que não é conhecedor da palavra, que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a igreja, com nada. O cara está lá ralando nos livros, estudando ali, telando, porque ele quer passar no vestibular. Aí chega no dia da prova, o filho do crente é tão cara de pau, que ele põe a mão em cima da prova: Senhor, me abençoa nessa prova hoje. Quem você acha que vai ajudar a passar no vestibular? O preguiçoso ou quem ralou? Então, se você pode, e só mais um adendo aqui para a gente finalizar. Se eu tiver errado, Veiga e Rinaldo me corrija, por favor. Quando você perguntar, alguém perguntar: você lê partitura? Você fala: não, não leio partitura. Ué, mas você não toca? Toco. Você não lê? Não, não leio. Ué, eu interpreto a partitura. A partitura é para interpretar. Piano, pianismo, forte, fortíssimo, tudo isso tem um significado. E você precisa interpretar. Você não precisa ler. Então, meus irmãos, a minha palavra para vocês é: se dedique, estudem, porque num evento de mocidade, de coral, nós tivemos agora o círculo de oração das nossas irmãs lá, foi um coral de mais ou menos quase 300 irmãs. O ensaio ficou 85%. Aí uma das maestrinas falou: maestro, tá bom, tá bom, no dia Deus abençoa. Eu falei: não vem com essa ideia furada aqui, no dia Deus abençoa não. Se você não fizer a nossa parte aqui, Deus não vai abençoar sabendo que você podia fazer melhor. Não é verdade, pastor Luiz? Então, meus irmãos da orquestra Asaf de Taubaté, façam o seu melhor. Compromisso com Deus, com a igreja e com a orquestra. Essas são as prioridades para você estar sentado aí onde você está. Então, se vocês fizerem esse compromisso, amém, eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês mais do que tem abençoado. Eu sigo vocês no Instagram, eu estou sempre acompanhando o trabalho de vocês, e eu tenho certeza de uma coisa: dá para melhorar. Dá para melhorar. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo? Tá ótimo. Mas a gente pode chegar a excelente. E quando tiver excelente, você pode galgar mais um passo. Sensacional. Essa é a minha palavra de reflexão para vocês. Mocidade, quando tiver um trabalho como teve esse aqui hoje à tarde, não era um trabalho só para a orquestra, era para dirigente, para a maestrina do círculo de oração, era para a maestrina da mocidade, maestrina do coral, para todos os departamentos de música da igreja. Departamento musical da igreja não é só orquestra não, tá? É tudo que envolve canto da igreja. Os cantores avulso, era para estar. Porque nesses eventos de workshop, no próximo, não percam. Não percam, porque é muito importante para o crescimento e aprendizado nosso. Amém? Pastor, estourei 5 minutos do tempo, me perdoe. Obrigado. Deus abençoe, irmãos.
Aleluia. Que Deus continue abençoando o irmão Eliseu. Hoje ele está de volta a Itatiba. Eu não sei se ele é jovem ainda, se na década, lá para 87, 88, eu fui com